Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Show Simbox, hoje no contexto do Simbox AVC. O meu nome é Miguel Romano e se calhar apresentamos os restantes membros que estão aqui, começando pelo mais velho. Claro, mas com todo o gosto. Sou o Samuel. Olá, Rogério. Pedro. Fernando. Edgar. Muito bem. Aqui a nossa proposta é falar um bocadinho sobre uma abordagem que nós gostaríamos de partilhar e de vir aqui discutir um bocadinho sobre a abordagem para os AVCs. E portanto, estes são os 4 temas que nós vamos trazer aqui. Vai ser uma aula pequenina. Uma aula não, talk show. Talk show. Portanto, para começar a integrar isto, eu gostava de trazer aqui uma definição sobre o doente crítico, para depois integrar isto na nossa abordagem do AVC. Tirei isto da Sociedade de Cuidados Intensivos e na parte do transporte doente crítico, porque achei pertinente, uma vez que nós aqui também vamos falar um bocadinho dessa questão do transporte. E portanto o doente crítico, como nós já sabemos, envolve disfunções, falências de órgão, e sabemos que um doente crítico tem a sua sobrevivência dependente de meios avançados de monitorização e terapêutica, e que lá está, poderá, em última análise, ter que recorrer a um tipo de transporte. E esta é a definição do doente crítico pela sociedade. Acho que todos aqui também temos a noção de onde poderemos encontrar o doente crítico, seja no pré-hospitalar, seja numa sala de emergência, seja numa unidade de cuidados intensivos. E isto é capaz de ser um dos pontos-chave. É que é fácil haver centros de referência que fecham as portas ao nome, ao rótulo. E quanto mais abertos somos e mais receptivos a isto, se calhar mais alerta vamos estar para reconhecer rapidamente as questões e abordar rapidamente. E em AVC, esse é um dos pontos focais. Portanto, eu acho que faz todo sentido. E portanto, porque é que começamos por aqui? Porque se calhar chegamos a esta altura e falando de definição, nós distinguimos claramente um doente com AVC de um doente crítico. Se calhar a nossa ideia de um doente com AVC não é um doente em falência de órgão, não é um doente a precisar de monitorização invasiva e portanto, novamente, falando de definição de ambos os conceitos, eles são diferentes. No entanto, passando para a abordagem destes doentes, a abordagem do doente crítico tem prioridades bem definidas, seja a avaliação rápida e eficaz da situação, seja uma ressuscitação e estabilização de acordo com algumas prioridades e, mais uma vez, determinar se existe ou não a necessidade deste doente ficar neste hospital ou ser avaliado por este médico ou ser transferido para ser avaliado por outro médico e por outro hospital. Olha, uma das maneiras disto correr bem é pô-lo na sala. Sim. E por isso, e pegando nessa abordagem, eu gostava de trazer para aqui esta discussão este conceito, ou seja, se calhar quanto à definição, um doente com AVC é diferente do doente crítico, podendo evoluir para ou podendo apresentar-se como, mas por definição são conceitos diferentes. No entanto, quanto à abordagem, se calhar podemos dizer que a abordagem do AVC tem prioridades semelhantes que a abordagem do doente crítico. E portanto, pegando no que disseste, Rogério, a minha próxima pergunta é esta: a AVC na sala de emergência, sim ou não? Adoro. E há outra coisa que é a Golden Hour. A Via Verde é isso. É que conseguimos ter atitudes e metodologias implementadas numa instituição, não pode ser só uma pessoa, tem que estar toda a gente alinhada com isso, para tu teres o mais rapidamente possível todas as peças a avançarem. E a sala de emergência, à partida, vai ter recursos. Porquê é que a sala de emergência é o melhor sítio na urgência para isso? Tens recursos. Tens pessoas disponíveis, tens pessoas que estão treinadas e nós achamos que este é o ponto-chave. Isso. É o treino. E a minha pergunta era esta: fará ou não sentido o AVC na sala de emergência? Eu trouxe alguns tópicos que vão aparecendo e que eu acredito que foi muito do que foram dizendo. Eu acho que por ser tempo dependente, lá está a questão da Golden Hour, por precisar de uma abordagem imediata e sistematizada, como estávamos a falar, o facto de precisarmos de meios complementares diagnósticos emergentes ajuda sempre a estar numa sala de emergência com a prioridade que a sala tem, a possibilidade de termos equipas multidisciplinares a avaliar o mesmo conceito. Por outro aspecto, a possibilidade de termos equipas especializadas e vocacionadas para a abordagem de doentes numa sala de emergência, as decisões rápidas, a necessidade ou não de suporte de órgão, como estamos a falar, um AVC por definição não é doente crítico, mas pode evoluir para o momento do doente crítico. O próprio tratamento do AVC precisa de monitorização apertada e, portanto, o melhor sítio para o começar é numa sala de emergência. E a necessidade de transporte, com toda a preparação do transporte doente crítico, também vamos falar mais à frente. Ainda assim, acho que desses todos o tempo dependente é o que mais importante para ir para a sala de emergência. Porque opa, acho que certamente hospitais cá em Portugal Qualquer sala de emergência obriga metodologia, equipa diferenciada, rapidez, pragmatismo, eficácia e eficiência. É isso que e olhando para a arquitetura de uma sala de emergência,
está a 2-3 metros de qualquer entrada de qualquer hospital, geralmente. E outra coisa muito fixe, que é, se esta metodologia que nós defendemos se aplicar numa sala de emergência e ficar bem treinada, se depois a levarem para a sala do lado, é muito indiferente, ou não para a sala. Claro. Porque se tiver a metodologia de trabalho da sala de emergência, que é isso que defendemos. E outra coisa gira, que é dizer assim, ok, o AVC não está em falência neurológica, porque se estivesse em falência, era uma disfunção do E, intubações e por aí fora. Mas pode estar. E outra coisa, não tem a falência, mas tem a disfunção. E só por aí, a abordagem rápida de uma disfunção, que dependente do tempo podemos ter o impacto, estou convencido. E eu acho que é muito o que estão a dizer, não é? Portanto, eu acho que de uma forma de conceito faz sentido a sala de emergência. Claro que depois de treinado e depois de aplicado, sendo possível aplicar em qualquer sítio, perfeito. Há sítios que fazem essa abordagem, uma laranja, uma... E tem outro aspecto que é crucial no meio de tudo isto, que é recursos. E aqui, ter um enfermeiro disponível faz toda a diferença. Sim. Um pelo menos. Sim, Mas indicado. estamos numa discussão que a nossa experiência é mesmo essa. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade para assumir que este modelo que nós advogamos é-nos tão familiar e está-nos tão entrosado que não faz sentido de outra forma. E sim, concordo contigo, Rogério, é equipa multidisciplinar e uma componente médica muito marcada, lógico, a nível de avaliação e já de diagnóstico diferencial, mas sem haver um trabalho multidisciplinar, como nós divulgamos também, é indiscutível. Portanto, uma das enfermeiras de sala de emergência, abordagem muito rápida, celeridade depois, que nós vamos falar daqui um bocadinho, a nível de meios comentários de diagnóstico, marca a diferença numa entidade patológica, se assim podemos dizer, ou num síndrome que vamos discutir, que é, como dizia o Pedro, muito bem, tempo dependente. E vamos partir se pudermos pôr um relógio a marcar esse tempo, cada vez mais a criar essa pressão. Não, mas com alguma pressão. Sim. E atenção, nós aqui defendemos que os enfermeiros devem saber isto. Não vão ter, se calhar, o mesmo hábito de etiologia de estudo, mas que devem acompanhar o raciocínio clínico e o diferencial e devem contribuir para isso. E trabalho de equipa. E vamos partir muita pedra no nosso curso presencial. E portanto acho que chegamos à conclusão, pelo menos como ponto de partida ao conceito, a sala de emergência por isto tudo é sempre... Era um cheque ou era um coração? Só para... Era Um cheque. ok. Mas podia ser um coração. Não, nada contra. E portanto, por paralelismo, falando simplesmente um bocadinho sobre o ABCDE, até porque temos outras aulas, o ABCDE... Aulas brilhantes. Brilhantes. Com piadas magníficas. O ABCDE, que é uma ferramenta fundamental na avaliação dos doentes, inicialmente de trauma, mas todo doente crítico ou de emergência, que nos permite avaliar rápido e eficazmente a situação, estabelecer prioridades, determinar as necessidades do doente, preparação para o transporte e a grande máxima do ABCDE, problem finding, problem solving. Portanto, encontramos um problema naquela letra, morremos por ordem alfabética, tentamos corrigir o problema e só depois avançamos. E por acharmos na Simbox e neste curso que é fundamental ter uma base metodológica que nós possamos utilizar, acreditamos que adaptar o ABCDE para um AVCDE, que no norte pode fazer confusão dada a proximidade do B e do V, mas são duas diferentes, achamos que faz sentido criar esta abordagem do ABCDE. Tal como a do ABCDE é para avaliar rápido e eficazmente a situação, é também para determinar necessidades do doente e perceber se precisa de ir para outra instituição ou não, e a preparação do transporte, sendo que aqui a grande diferença, ou numa fase inicial a diferença, vai ser, se calhar não falarmos tanto de ressuscitação e estabilização como falamos no ABCDE, mas falarmos da identificação do que o doente tem e o que é que podemos fazer para corrigir isso. E portanto, trazia-vos aqui esta mnemónica, em que temos o AVCDE, o A da autonomia e história, para avaliar, o V de validação e síndrome vascular, validate e vascular syndrome, contactar o TAC, decidir o que fazer e sair para onde quer que seja com o doente. E portanto, íamos falar um bocadinho de cada um, muito rapidamente. Teremos oportunidade de praticar isto depois em momento oportuno, mas aqui queríamos trazer muito isto. Portanto, autonomia e a história é muito isto, é saber como é que era o doente, o que é que aconteceu, e isso, lá está, sabemos todos, fundamental, saber que medicação faz e se tem alguma contraindicação para os diferentes tipos de tratamento que nós podemos oferecer. Sim. Nós muitas vezes na triagem já estamos um bocadinho
lá está, vamos sugestionados por causa da frasinha que está lá escrita, foi encontrado há 12 horas, ou há 12 horas que não é visto bem, e depois a história se calhar não é bem assim, já há uma semana que não anda bem, e afinal tem febre, e portanto são coisas confundidoras, que na triagem não tenho que perguntar isso, porque queremos apanhar os AVCs todos, e portanto temos que ativar as vezes AVCs para os apanhar. Mas depois temos que validar que é mesmo a haver AVC. Depois apanharmos todos, temos de ter falsos positivos. E é o que vem agora no V de validar. E só relativamente ao que tu disseste, serve para os dois lados. Ou seja, as 12 horas que foi visto bem e afinal já é uma semana, ou as 12 horas que foi visto bem e afinal acordou bem e afinal é 1 ou 2 horas. E podes afinal fazer uma coisa que segundo a triagem já não poderias fazer. E é aí o importante então do V, do validar. É mesmo isso. Validar se realmente é uma via verde AVC, se realmente é um AVC, o que quer que seja. Portanto, aqui o V para lembrar essa importância de validar a informação que temos, e o V também de síndrome vascular, utilizando as ferramentas, a mais conhecida, o NHSS, através da localização e dos déficits, sabendo a localização do AVC, ou, como estávamos a falar, depois de um exame, depois de um NHSS, depois disto tudo, perceber se temos um mimic stroke à nossa frente ou um AVC verdadeiro. Relativamente ao TAC, eu acredito aqui que possa depender muito do sítio onde nós vimos e da maneira que nós estamos habituados a trabalhar, mas nós gostamos de defender a proatividade nos contactos, ou seja, neste caso, a nossa necessidade de avisar o TAC que existe a possibilidade de vir um AVC, quando nós somos avisados, por exemplo, pelo COLU, o avisar que o AVC chegou, perguntar se podemos ir, se temos autorização para ir e avisar que estamos a ir. Sabes que isto acontece, se formos a pensar nisso. Eu quero acreditar que a gente faz o melhor por todos. Mas se houver um sítio em que esta engrenagem não funciona, sítio teórico, se uma pessoa estiver lá e de repente chega um familiar, aposto que a primeira coisa que faz é ligar para as pessoas todas a dizer: olha, vem aí o meu tio, pá, por favor, recebam-no rápido, vejam-no rápido. Vou ligar para o TAC, olha, veio o meu tio, por favor, mal seja pessoa. Portanto, esta proatividade de querer que tudo seja rápido, o que nós defendemos é que é treinável para ser aplicado em todos. Isso. E aqui, tal como o ABCDE, todos os pontos são pontos de atraso. Sei lá, dizemos que morremos por ordem alfabética, aqui se calhar atrasamos por ordem alfabética. Portanto, se não levarmos isto por estas coisas todas e se não fizermos isto, vamos atrasar o tratamento, vamos prejudicar provavelmente os outcomes. É reconhecido que aí é um dos pontos, um bottleneck, onde há um atraso, em que estamos a perder, é a imagem. Portanto, é esse ponto, nós já está bem identificado, já houve várias iniciativa Angels, já bem identificaram, são os pontos em que há um atraso. E este é um ponto. Desde que é visto pela equipa, até fazer o exame. Até fazer o exame. E por isso é que é importante o ser. O tal tempo porta-TAC. Porta-TAC. Deve ser inferior a 30 minutos. Exatamente. Idealmente. Depois do TAC feito e termos essa ferramenta do nosso lado, portanto, chegou ao grande momento da decisão. Não é? O que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer, a quem ligar, a quem pedir ajuda, para onde transferir, não é para transferir. E estas coisas todas, que às vezes nós achamos que é quase imediato, mas só quando estamos nas situações é que percebemos que nada aqui é imediato. A decisão do tipo de tratamento, seja trombólise ou trombectomia, pode carecer de alguma discussão, de algum apoio, de quanto mais não seja, numa trombólise, se vamos fazê-la, para onde é que o doente vai a seguir, temos vagas, não temos vagas, temos esse apoio ou não. No caso de hemorrágicos, a questão, na nossa realidade, da necessidade de transferência, se aceita ou se não aceita. A própria decisão de trombólise varia de hospital para hospital quem toma essa decisão e, portanto, convém sempre. Mas aí, mais uma vez, este modelo vai-nos fazer com que tenhamos equipas mais diferenciadas, com mais experiências, em que as situações hoje foi difícil, vamos ter uma situação similar, agora, ok, já estamos mais seguros na decisão. Por isso é que isto é uma coisa mais mecanizada, no início custa um bocado, mas depois fica tudo aliado. Até porque, para ensinar este tipo de abordagem, nós vemos isto na parte do doente crítico, não é? Mesmo alguém que venha de fora, percebe o que está a acontecer e consegue entrar, se calhar, numa coisa que é um esquema, que é um algoritmo, e aqui é a mesma coisa. Se calhar agora uma pessoa nova que entra, ou nova no hospital, ou nova na formação, e que vê uma abordagem no AVC, já não cai ali de paraquedas e percebe que existem fases, que existem passos e etapas, e fica mais fácil de ajudar, no fundo. E finalmente o exit, portanto a saída, não é? E quando nós aqui falamos de transporte, e por isso deixei aquela nota, é importante isto, é saber que dentro do hospital qualquer coisa é um transporte. Ir ao TAC é um transporte. Levá-lo para a unidade é um transporte. E
Se nós preparamos bem um transporte para outro hospital, e acredito que aí se calhar estamos mais sensíveis e toda a gente o prepara de uma forma mais exaustiva, dentro do hospital também o devemos fazer. São momentos mais críticos, onde as coisas acontecem, e se nós não estamos prontos, não estamos prontos. Está melhor um bocadinho. Não- Mas ainda podemos melhorar. Isso. No intra e no inter. Vamos ser Isso. pragmáticos, não é? O que eu acho é que o Inter, por assustar mais, as pessoas preparam-se mais, e por ser mais tempo. Não tem tanta retaguarda. Não é suporte. Isso. É, ok. E onde falha, acho que, pelo menos da minha experiência, é no intra ou ir para o TAC. Muitas vezes chegamos ao TAC e tal está agitado. Preciso de Certo, concordo. uma benzodiazepina, vai-me preparar a medicação. Então, fora o tempo de ir buscar. Certo, perdemos concordo, ali muito concordo tempo. parcialmente. Porque também tem sido um trabalho no nosso contexto e que pode ser extensível a outras unidades. É cada vez mais as pessoas terem esse raciocínio prévio. Eu vou para o que é que eu preciso levar. Prever aqui. Até porque não é longe, efetivamente. Na nossa realidade, há carros de emergência, pelo caminho e tudo bem, está tudo certo, mas acompanhamento com uma mala de emergência, bem devidamente monitorizado, até porque estamos só na questão neurológica, mas podemos ter um agravamento significativo no cardiovascular. E coisas como o oxigênio acabou, não é? Que na nossa, um taque curtinho e rápido é improvável, mas já teve. Vindo de outra área qualquer e fez o AVC na urgência, pode vir com o seu oxigênio quase a acabar. E se não nos prepararmos... É muito fácil as pessoas nem sequer não saberem fazer a conta da quantidade que uma bala de oxigênio tem e que é necessário. Este tema merece um workshop. Se ao menos houvesse um curso com isto... E esse é indiscutivelmente um dos próximos. Nós vamos fazê-lo. Mas são pequenas questões da prática e que só quando passamos por ele dizemos bolas, falhamos aqui este pequeno pormenor. E é como dizia o Edgar muito bem, o tempo, mesmo a saída da sala de emergência, ainda podemos cada vez mais ser mais ágeis. E depois é importante no final, se calhar, não sei se já estou aqui a desvendar um bocadinho, vamos fazer um bocado de debriefing. Ver isso, essas dificuldades que nós temos, fazer um debriefing como se faz um ABCDE. Sim, mas no final, isso é um dos nossos filhos. Mas equipas disponíveis para ouvir e para serem criticadas também têm que se treinar. Tem que ser tudo trabalhado. E é isso que nós também trabalhamos e vamos trabalhar neste curso, porque como tu estavas a dizer, e acho que falamos todos por experiência própria, o transporte intra-hospitalar aprendemos muito com erros, infelizmente, porque fomos uma vez e a bala acabou, porque fomos uma vez e não havia medicação, etc, etc, etc. É isso que se calhar aqui queremos trabalhar, que essas coisas aconteçam connosco, para terem as ferramentas suficientes para depois nos locais de trabalho as coisas mudarem. E era isto. Era esta a questão da abordagem ABCD que eu queria trazer. Mas eu tenho que dizer, isto não temos dúvidas que vai ficar patenteado. Esta dicotomia do B e do Vial do norte vai ter que entrar impecável. Mas nós trabalhamos muito na área de emergência com mnemónicas. E se nós conseguimos rapidamente passar da mnemónica do ABCDE na perspectiva de cardiovascular e de estabilidade, faz todo sentido depois no dia entrarmos com o ABCDE para não nos esquecermos dos pontos que são fulcrais. Portanto, acho que poderá haver aqui uma boa rampa de lançamento para a colagem na mnemónica. Talvez temos que nos desafiar nós mesmos, é o tempo que devemos demorar nesta ABCDE, por exemplo. E a organização. Acho que é isso que vamos conseguir treinar, que é a organização e ver o impacto que o treino pode ter nisto. E é engraçado o Edgar e o Fernando agora a falar nisso, o ter stroke teams. Nós tendemos essa realidade, é o que nós temos. Não é? Temos equipas que estão mais habituadas, têm mais know-how, fazem isto de forma mais rápida. E depois podemos discutir para quem é que este curso pode ser ideal. Podemos dizer, uma pessoa, um neurologista, que já faça inúmeras vezes AVC, não vai aprender muito do ponto de vista teórico. Até nos pode vir ensinar, ótimo, maravilhoso. E cada um traz o seu know-how bom. Mas depois, numa sala de emergência que calhar nem conhece, num hospital que não conhece, claro. Integrado numa equipa diferente, se houver um padrão, é mais fácil. Se formos treinar com o neurologista numa equipa de pessoas mais diferentes, no primeiro ano, é ótimo, aprendem todos os com os outros, e assumimos todos, podemos aprender uns com os outros, e treinamos situações. E eu acho que essa é a parte. Portanto, não estamos aqui com pretensões de dizer nós vamos saber mais que os outros. Temos uma metodologia que acreditamos no ABCDE, como via de vaca, e que vale a pena treinar. Portanto, seja um diretor de serviço, seja um interno, acho que vale a pena. E não esqueça o que dizias antes, a importância que nós achamos que tem o integrar as pessoas que estão sempre na sala, neste caso o enfermeiro, um auxiliar, o que quer que seja. Porque nós, se calhar, estamos habituados a trabalhar em vias de AVC e imaginamos-los sozinhos, a fazer o exame, a ligar ao TAC, a levar o doente.
Mas quando começamos a integrar as pessoas que estão disponíveis e dar formação também a essas pessoas, neste caso com a enfermagem connosco, acho que as coisas vão. Dividir tarefas. Delegar. Ou comunicar eficazmente. Mas estás a pegar em tópicos que são brutais para nós, porque é um dos nossos carimbos. Nós assumimos que este produto, não só a nível pedagógico, mas que advém da nossa prática do dia a dia, encaixa plenamente, não só com uma construção teórica, que é necessária, mas com um número de competências que nós consideramos que são basilares e que tocam na ótica do doente. Portanto, isto encaixa que nem uma luva. São das gírias. Ou seja, no ABCDE queremos salvar o doente. E eles morrem por ordem alfabética, não é? No ABCDE queremos fazer as coisas mais rápido e atrasamos as coisas se não quisermos. E acho que pode ajudar. E é isso. E portanto, estamos ansiosos de ver isto em prática nos nossos cursos. E até já.